Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Shika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Parambradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajakacharya Astotra Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridantis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Gopi Gita, verso 7. Então, continuando a explicação do verso 7, que nós não terminamos na última aula. Então, nós estávamos dando o exemplo, né, de quando uma pessoa convida, um amigo convida o outro para a sua casa, para visitá-lo, e ao invés dele já deixar tudo ali preparado para receber aquele amigo que ele tanto gosta, ele simplesmente informa ao amigo, quando ele chega, que ele vai sair para comprar as coisas que ele quer preparar para o amigo comer. Tá? Então, aquela expressão de afeto dessa maneira que o anfitrião, né, coloca, só serve para reduzir, na verdade, o amor, né, pelo próprio amigo. Tá? Não é uma conduta, né, correta. Similarmente, se as gopis dissessem: nós sabemos que você quer desfrutar de passatempos doces conosco, então queremos satisfazer ou saciar a sua sede por esse desfrute. O que aconteceria? O amor delas diminuiria. Então, tudo que você coloca de uma maneira direta, né, e explícita, você acaba fazendo com que diminua a potência, o poder daquele sentimento sobre aquela situação. Então, por isso as gopis não verbalizam os seus sentimentos e, portanto, o prema delas nunca reduz. Porque o seu amor é absolutamente altruísta, mesmo se elas, na verdade, verbalizassem os sentimentos, né, ainda assim o prema delas não diminuiria, mas elas procuram seguir a etiqueta sempre com medo, claro, de que o prema diminua. Tá? Então, elas são tão espertas, né, em prema,
que elas são capazes até de derrotar Krishna na maneira delas se dirigirem a ele, né? Enfim, elas jamais perdem nessa batalha do amor. Então, eu expliquei como o significado da palavra gopi, né, é oculto, encoberto, né, escondido, secreto, tá? Ou seja, elas sempre estão ocultando os sentimentos delas e não transparecendo isso para ninguém. Muitas vezes nem mesmo para Krishna, tá? Quando um devoto tem o desejo de servir a Krishna, Krishna também tem o desejo de receber aquele serviço. Primeiro, as gopis desejam servi-lo, né? E aí aparece então em Krishna o apetite, né, ou o desejo de ser servido. A raiz, né, dessa troca, dessa reciprocidade, está na predisposição que as gopis têm para servir. Ou seja, parte delas, tá? Sempre parte de quem serve. Uma ideia pode então surgir em nossas mentes. Em seguida, nas mentes delas, né? E assim como um broto, né, que germina daquela semente, ambos, Krishna e as gopis, vêm a conhecer, né, o sentimento, o desejo uns do outro, né, um do outro, no caso. E assim também vem o desejo mútuo de servir. Srila Rupa Goswami explica sobre isso no Bhakti Rasamrita Sindhu. E Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur também menciona isso no comentário. O desejo para servir primeiro vem no coração da heroína. No caso, a gente pode dizer das gopis, cada uma delas. Mas elas não expressam isso abertamente. Krishna, o herói, sabendo do desejo delas, pelo comportamento que elas vão apresentar, pelo humor delas e por qualquer indicação ou sinal que elas possam dar. Ele vai então falar abertamente, né, sobre esse sentimento que elas estão tendo. Então é Krishna que vai primeiramente ter que manifestar. Então aqui percebam como Srila Rupa Goswami descreve como é o processo, né, claramente, de como acontece, né, toda a troca, né, e como que Radha e Krishna, ou Krishna e as gopis, chegam então finalmente no encontro, né, direto. Então o sentimento primeiro surge nas gopis, depois elas dão indicações de que estão sentindo tal atração e desejo por servir a Krishna, e Krishna, ao perceber isso, traz o assunto à tona e começa então a tentar conquistá-las. Neste verso do Gopi Gita, as gopis parecem estar falando de maneira aberta, mas de fato o humor mais profundo delas está escondido. Srimati Radhika, ela é a personificação de Ladini Shakti, a potência de prazer de Krishna. E as gopis são as manifestações corpóreas de Srimati Radhika. Assim, elas são extremamente peritas ou experts em assuntos amorosos. Krishna, ele é também muito proficiente nos assuntos amorosos, mas as gopis, né, especialmente a Srimati Radhika, são mais capazes do que ele. No Chaitanya Charitamrita, Adilila 4.124, Krishna admitiu que Radhika é a sua Prema Guru. Então o verso diz: Radhikara Prema Guru Amishi Shanata Sadaam Manananritya Nachaya Udbata. O amor de Radhika é
o meu professor e eu sou o seu pupilo, né, que dança, ou seja, eu sou o seu aluno, né, dançarino. O amor dela me faz dançar diferentes tipos de embalos, né, ou ritmos. Nessa conexão, Chaitanya Charitamrita Adi Lila 4.125 e também Govinda Lilamrita 8.77 narra a seguinte conversa, né, que aconteceu entre Radhika e as suas amigas, e a sua amiga chamada Vrinda. Então, Radhika diz: ó minha amada amiga Vrinda, de onde você vem? Ela diz: eu venho dos pés de Sri Hari. E onde ele está? Pergunta Radha. Na floresta, às margens do Radha Kunda. E o que ele está fazendo lá? Ele está aprendendo a dançar. E quem é o seu mestre? É a sua imagem, Radha, esculpida, né, em cada árvore, em cada arbusto, em cada direção. E ele assim então está aprendendo a dançar, né, com você. Então é por isso que Krishna diz que Radha é a guru de prema que faz ele dançar. Srimati Radhika e as gopis são mais espertas na expressão do seu amor, do seu prema, do que o próprio Krishna. E elas conseguem assim então manifestar diferentes técnicas e habilidades para satisfazer o apetite dele por essas trocas amorosas. Assim, quando elas dizem para ele: por favor, coloque os seus pés de lótus sobre os nossos seios, né, o prema delas não diminui, porque elas estão sendo diretas, né, com Krishna. Nós anteriormente explicamos a declaração de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur de que aquele que expressa diretamente os seus sentimentos, dizendo, por exemplo, eu te amo, né, na verdade expõe esse amor de maneira inferior, né, e coloca esse amor em perigo. Pessoas mundanas podem se expressar de maneira aberta, assim como essa, dizendo eu te amo, mas aqueles que estão imersos no amor transcendental jamais falam dessa maneira. O amante deve saber, né, de maneira inerente o que o seu amado, né, está sentindo e de que maneira ele está, vamos dizer assim, carregado de amor, né, por ele ou por ela. Tá? Então você tem que saber e sentir que aquela pessoa te ama, não pelo que ela fala, mas pelo que ela de fato sente. Então, no mundo material, onde as pessoas não têm muita sensibilidade, né, tanto quanto as gopis e Krishna têm, obviamente, elas precisam verbalizar muitas coisas que estão sentindo, né? Em virtude disso, elas conseguem muitas vezes falar o que não sentem, e o outro acredita, devido à sua falta de sensibilidade. É assim que as pessoas enganam umas às outras, né? Você tem casais onde o adultério acontece durante anos e muitas vezes não é percebido. Às vezes sim, às vezes não. Tá? Então Krishna, ele conhece o amor que as gopis sentem por ele. Isso é revelado no final do Gopi Gita, quando ele novamente aparece para elas e diz: Napareham niravadya samyujam swaswadu krityam vibuddha soyapiva yam abhajam durjara geha shrinkalaha samvricha tadava pratyatu sadhuna. Esse é o verso do Bhagavatam 10, 32, 22. Então, quando Krishna reaparece diante das gopis, ele diz para elas o seguinte: eu não posso, né, recompensá-las e pagar a minha dívida pelo serviço
impecável que vocês prestam a mim. Mesmo numa vida inteira do Senhor Brahma, eu não serei capaz. A sua conexão comigo está além de qualquer tipo de, vamos dizer assim, ajuste. Vocês me adoraram, cortaram todos os seus laços domésticos, que são tão difíceis de serem quebrados. Portanto, por favor, deixem que os seus feitos gloriosos sejam a sua própria recompensa. Belíssimo o que Krishna diz para as gopis. Ou seja, Krishna, entendendo que o amor das gopis é muito maior do que o que ele tem por elas, ele diz: eu não vou conseguir recompensá-las à altura. Eu não vou conseguir reciprocar da mesma forma. Então, olha, é bom que vocês saibam que as glórias do serviço amoroso que vocês prestam a mim é em si a recompensa que vocês merecem. Não esperem de mim nada mais do que isso. Uma razão também pela qual Krishna diz isso é justamente porque ele não quer se colocar em igualdade com as gopis, até porque ele não é. Então ele já assume e coloca as gopis no nível superior. Então esse verso ele é muito bonito porque é o próprio Krishna dizendo que as gopis são superiores a ele. Krishna, que é o Senhor Supremo, que é Deus, todo absoluto, não consegue reciprocar, então, não consegue dar na mesma medida que as gopis dão para ele. Então, significa que ele é inferior às gopis. E ele gosta, e ele aceita, e ele fica feliz, e ele declara para o mundo inteiro: as gopis são superiores a mim, especialmente o Srimati Radhika. E quando as gopis ouvem isso de Krishna, elas então perguntam para ele: por que você permaneceu endividado conosco? Apenas nos dê aquilo que você quer e a sua dívida será totalmente eliminada. Quando Putana tentou matar você, colocando veneno nos seios dela, você deu a ela a liberação e a posição como se fosse a de uma mãe em Goloka Vrindavana. Da mesma forma, você deve então nos recompensar dessa forma. No entanto, Krishna vai dizer para elas que isso é impossível. Porque na visão humilde das gopis, o que elas fazem por ele não é algo extraordinário. Nós temos que entender isso. As gopis estão, no ponto de vista dela, sendo incapazes de amar Krishna da maneira como os outros amam. Elas não se sentem superiores em absolutamente nada. Tá? Então é por isso que existe essa questão aqui. Tanto que no Venu Gita, que é a canção da flauta de Krishna, Radharani se compara com as vacas, com as corças, com os habitantes de Vrindavana, dizendo que todos eles têm mais amor por Krishna do que ela. Então, quando elas dizem: não, Krishna, basta você fazer qualquer coisa pela gente que você já recompensa, né? Você já dá o suficiente. E Krishna diz: não, o que vocês fazem por mim não tem como eu fazer igual nunca. Eu consigo recompensar a Putana, né? Que é a demônia que tentou matá-lo, colocando veneno nos seus seios e tentando fazer com que Krishna mamasse ali. E Krishna acabou matando ela. Krishna consegue reciprocar, né, e recompensar as vacas de Vrindavana, os seus amigos, os seus pais, mas não as gopis. Por que é tão difícil para Krishna recompensar as gopis? Em alguns exemplos, Prema se divide em muitas diferentes situações, né? E muitas vezes ele também se fixa apenas em um objeto. Aqui Krishna ele quer dizer o seguinte: o meu prema ele é dividido
não apenas em milhões de partes, mas em incontáveis partes. Eu tenho muitos tipos de devotos: Gyani Bhaktas, Shuddha Bhaktas, Rasika Bhaktas, Premi Bhaktas, pais, mães, amigos e amigas. Eu não posso negligenciá-los, nem mesmo por Srimati Radhika, que é superior a todos eles. Eu tenho que dirigir a carruagem de Arjuna, né? E também dar a minha associação para Bhishma Pitamaha e Prahlada Maharaj. Meu amor é dividido entre muitas frações, mas o seu amor por mim é unidirecionado. Você dá todo o seu amor por mim, né? Vocês dão todo o seu amor por mim, para mim, e não há nada, e não sobra nada para os seus esposos, filhos, né? O que dirá outros parentes? Porque vocês não amam ninguém mais além de mim, eu sempre estarei endividado com vocês. Mesmo que eu oferecesse a vocês uma bênção, né? Eu sei que vocês simplesmente iriam pedir para serem capazes de sempre prestar serviço a mim. E isso seria apenas o quê? Uma forma de aumentar a minha dívida com vocês. Por essa razão, eu não sou capaz de pagá-las, de recompensá-las, nem mesmo em 1 milhão de nascimentos. Então, todos devem tentar amar a Krishna como as gopis fazem, não querendo nada para si. Então, vejam bem, aqui Srila Gurudeva explica claramente o seguinte, que o amor das gopis por Krishna, ele é unidirecionado e exclusivo. Elas só amam a Krishna. Mas Krishna não ama só, né, as gopis ou uma gopi. Ele não ama apenas Radha. Radha é que ele mais ama, mas ele não pode amar apenas Radha. Então, o amor de Krishna é dividido entre todas as almas, todas as entidades vivas. E os seus devotos, especificamente, nas respectivas hierarquias. Então, é pela exclusividade do amor que as gopis dão para ele, que ele fica incapaz de retribuir, porque ele não consegue ser exclusivo. O que dizer de outros devotos? Até entre as próprias gopis, é mais de 1 bilhão de gopis. O amor dele automaticamente está dividido por todas elas. Por isso que na dança da raça, ele tem que girar rapidamente para parecer que ele dança com cada uma das gopis sozinhas, né, ao mesmo tempo. Tá certo? Então, nós devemos amar a Krishna da maneira como as gopis amam, exclusivamente. Nosso amor não pode ser dividido. Por isso é que a renúncia do mundo material, a renúncia da família, a renúncia das amizades, a renúncia, né, no sentido de não ter amor e apego por eles, é necessário para o praticante espiritual em algum momento das encarnações dele. Tá? Em algum momento é necessário renunciar, não apenas ter desapego, mas renunciar também, para que você possa dedicar exclusivamente a sua vida a Krishna. Essa é a meta, certo? Bom, vamos continuar aqui. Acabamos de explicar, então, essa discussão confidencial que acontece entre Krishna e as gopis, né, no próximo capítulo do Bhagavatam, quando Krishna novamente aparece para elas. E agora estamos voltando para o capítulo agora atual, que é do Gopi Gita. Tá? Tendo deixado as gopis para que ele fosse capaz de ouvir as expressões de amor puro durante a separação por ele, Krishna está agora então conversando com elas em seus corações. Então esse diálogo que está sendo recriado aqui, quando elas falam os versos do Gopi Gita e Krishna responde, não é um diálogo direto e real. Krishna está escondido, tá? Que isso fique bem claro. E essas respostas vêm no coração delas,
tá? E assim, gradualmente, tudo será explicado à medida em que nós vamos estudando aqui o Gopi Gita. Tá? Então, as espertas gopis dizem: coloque os seus pés de lótus sobre os nossos seios. E Krishna responde: isso seria muito pecaminoso. Ninguém agiria dessa maneira. O princípio da religião emana de mim e automaticamente também me segue. Satyasya yonim nihitam cha sakti. Toda a verdade vem diretamente de mim e vive em mim, reside em mim. Além disso, eu sou a deidade que preside a personificação da verdade, né? Satyam. E então eu não posso, né, de maneira nenhuma, executar um pecado, né, cometer um pecado. Se eu agir dessa maneira irreligiosa, né, outros também farão a mesma coisa. No Bhagavad Gita, Krishna diz, 3.21, Yad yad acharati shrestas tatad evetaro jana sayat pramanam kurute lokastad anuvartate. Né? Qualquer ação que um grande homem executa, homens comuns irão segui-lo, ou seja, fazer o mesmo. E qualquer padrão que ele estabeleça como exemplar também será seguido pelo mundo. Ou seja, Krishna diz: se eu colocar os meus pés sobre os seios de vocês, sobre os seus seios, isso não será um bom exemplo para a humanidade. Então, antecipando a resposta de Krishna, as gopis respondem com a seguinte frase: Pranata dehinam papa karshanam. Elas dizem: todos que se lembram de você, né, e se abrigam no seu nome e passatempos, facilmente se tornam livres de todos os pecados. Então as gopis aqui já automaticamente deixam Krishna sem argumento, porque automaticamente quem se abriga nele, né, se vê livre de todos os pecados. Então qual seria o pecado, né, que ele poderia cometer se ele é o próprio purificador dos pecados? E qual seria o pecado que as gopis cometeriam, né, que não pudesse ser mitigado pela própria presença de Krishna? Isso foi declarado muitas vezes no Srimad Bhagavatam, que nós podemos ficar livres das nossas reações de todos os tipos, né, simplesmente cantando o nome de Krishna. Você pode ver isso na história de Ajamil ou então de Jagai Madai. Ou seja, cantar os santos nomes de Krishna elimina os pecados, limpa os seus pecados. E assim as gopis continuam. Uma pessoa se livra dos seus pecados simplesmente cantando o seu nome. Então, que benefícios, né, poderão surgir, né, para aquele que se abriga nos seus pés de lótus diretamente? Se uma pessoa toca os seus pés de lótus, não há nenhum traço de pecado que possa permanecer nele. Portanto, porque nós nos rendemos aos seus pés de lótus, não haverá nenhum traço de pecado em nós. Ok? Então, não há nenhum tipo de pecado. As gopis estão simplesmente querendo colocar, né, os pés de lótus de Krishna sobre os seios delas. Tem uma razão para isso. A razão é que elas dizem que o chão de Vrindavana é muito áspero, tem muitas pedras, tem muito cascalho, galhos, enfim, até espinhos, e que Krishna caminha descalço pela floresta e machuca o pé dele. Então elas querem dar um alívio colocando os pés dele sobre os seios delas, que são muito macios. Tá? E assim os pés dele, que são extremamente macios e suaves, né, pés de lótus, podem repousar e encontrar alívio. E Krishna diz: o pecado recairá sobre mim,
E as gopis respondem: se você tocar com os seus pés de lótus qualquer pessoa que seja degradada, ela se torna completamente livre de todos os seus pecados. Então, como é possível, né, para os nossos pecados não também... e como é possível, então, né, para os nossos pecados não entrarem em você? Como seria possível os nossos pecados não entrarem em você e não serem purificados? Às vezes é dito que um mestre fidedigno deve sofrer pelas reações dos pecados de seus discípulos. O que então pode acontecer se ele tiver centenas de milhares de discípulos? Ele será então dragado pelo oceano de pecados? Na verdade, se esse guru possui qualificações de um guru genuíno, isso jamais aconteceria. Nem mesmo um traço de pecado pode entrar, né, no corpo de um devoto puro, de um guru autorrealizado. Ao contrário, se um discípulo simplesmente se lembra dos pés de lótus do seu Gurudeva, todos os pecados desse discípulo e as reações desses pecados são queimadas instantaneamente. Nenhum traço de pecado permanece nesse discípulo. Todas as boas qualidades se manifestam nele. Mesmo se o discípulo não se lembra ou não segue o seu Gurudeva perfeitamente, os seus pecados também se dissolvem se o seu Gurudeva simplesmente quiser fazer isso. Mas para que isso seja possível, este Guru deve ser completamente qualificado, deve ser um devoto puro. Não é qualquer Guru que é capaz de eliminar os pecados dos seus discípulos. Então, vejam bem, muitos gurus se aventuram a dar iniciação sem serem de fato devotos puros, e com o passar do tempo, porque quando o discípulo recebe a iniciação, os pecados desse discípulo vão para o guru. Se o guru não tem a potência de eliminar esses pecados, o guru vai estar acumulando pecados. O resultado é que, mais cedo ou mais tarde, esse guru vai começar a cometer pecados. E ele vai cair da posição de guru. Ele nunca foi guru, né? Ele não pode cair de uma posição que ele nunca teve. Mas ele vai, aos olhos da população, né, deixar de ser aquela pessoa pura que todos achavam que era, porque ele já não consegue mais controlar os seus sentidos. Ele tem tanto pecado acumulado nele, dos seus discípulos, que ele simplesmente sucumbe e acaba não conseguindo se controlar, né, e comete pecados à luz do dia. Assim como nenhum pecado pode tocar um representante puro de Krishna, nenhum pecado também pode tocar o próprio Krishna. Agora, ouvindo a resposta das gopis, né, que não é impossível nenhum pecado ou impureza tocar Krishna, ele coloca agora um outro argumento brincalhão, dizendo para elas o seguinte: mas os seus seios são muito duros. Ele diz: eu não vou colocar os meus pés, que são tão macios, né, sobre os seios de vocês, que são muito duros. Então as gopis respondem com as seguintes palavras: Trina Charanugam. Trina Chara se refere àqueles que pastoreiam as vacas. Nesse contexto se refere especificamente às vacas que comem grama, né, onde a terra ela é muito dura, né, e cheio de pedras e outros objetos cortantes. Então as gopis dizem para Krishna: você está certo, em comparação com os seus pés de lótus, nossos seios são realmente mais duros. Mas nós vemos que os seus pés de lótus seguem as vacas quando elas correm nas montanhas rochosas,
para pastar. Elas andam aqui e ali comendo grama, cascas de grãos, né? E assim os seus pés de lótus, né, acompanham elas sobre pequenas pedras cortantes, né? E ainda assim você está feliz. Por que então você não será capaz de colocar esses mesmos pés de lótus sobre os nossos seios, né, que não são nem de longe tão duros quanto essas pedras? Nós achamos que você está apenas fingindo, né, ou nos enganando. Então Krishna ele vai oferecer agora um outro argumento, dizendo: os seus corações contêm muitas qualidades pecaminosas, como malícia, desejos por desfrute sensorial, né, etc. E ao tocarem, né, o meu corpo, ao tocar o corpo de vocês, então esses defeitos irão imediatamente serem transferidos para mim. Então essa argumentação de Krishna, na verdade, é apenas um pretexto para que ele possa ouvir mais das palavras encantadoras e cheias de afeto que as gopis têm por ele. Mas é certamente verdade nesse mundo que, pelo contato físico, né, com pessoas pecaminosas, você fica contaminado com aquelas qualidades. Assim como a virtude também se aproxima de nós pela boa associação, chamada satsanga, né? Então, de acordo com o nível de associação que você mantém, você absorve sim aquelas qualidades. As doenças, por exemplo, são carregadas pelo ar ou pela água. Se nós nos sentarmos próximos daqueles que possuem, por exemplo, cólera, né, nós podemos pegar, né, essa doença também, tá? Da mesma forma, todas as qualidades favoráveis para o desenvolvimento de Bhakti podem aumentar automaticamente se você se associa com os devotos santos. E tudo em relação a Bhakti vem automaticamente, né? E tudo que é desfavorável a Bhakti irá automaticamente se aproximar de você por associações que não são favoráveis. Nesse mundo, se alguém toca nos pés de outra pessoa, os seus vícios são transferidos para aquela pessoa que o toca, né? Um Vaishnava de segunda ou terceira classe, cuja Bhakti não é muito avançada, irá receber os defeitos e reações pecaminosas da pessoa que colocou a sua cabeça nos seus pés ou tocou os seus pés. Por outro lado, como dito anteriormente, se um Vaishnava é Uttama Bhakta, isso não acontecerá. Ao contrário, este Vaishnava perfeito irá purificar aquela pessoa que toca os seus pés. Se uma pessoa comum, ela toma os remanentes da prachada de um Vaishnava neófito, essa pessoa então será o quê? Ela receberá aquelas qualidades desse Vaishnava neófito, né, e também as suas más qualidades. Então, novamente, em relação ao Vaishnava puro, isso não acontecerá. Tá? Então, quando nós tocamos os pés de um mestre, de um guru da mais alta classe, nós transferimos para nós todas as boas qualidades deles e transferimos para ele as nossas más qualidades e nos purificamos. Mas se isso acontece com um devoto que não é elevado e capaz de purificar ninguém, tá? Vai haver simplesmente uma troca de más qualidades. A pessoa que encosta no pé recebe as qualidades do Vaishnava e o Vaishnava recebe aquelas qualidades deles. Tá?
Assim então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele conta a história de um homem que estava se afogando dentro de um rio muito fundo. O homem estava gritando, dizendo: me salvem, me salvem, mas nenhum bote, nenhum barco estava à vista. Um outro homem que estava de pé nas margens do rio observava aquele homem que se afogava, pensando o seguinte: eu não sei nadar, se eu tentar salvá-lo, ele vai simplesmente se agarrar em mim, né, e os dois iremos nos afogar. Então, a comparação é a seguinte: um devoto neófito que tenta se passar por um guru, né, ele deve o quê? Fazer o seguinte: ele deve ser misericordioso com aqueles que são desfrutadores dos sentidos e tentar atraí-los para o caminho de Bhakti, mas com muita proeza. Por quê? Se ele não for cuidadoso, ambos, guru e discípulos, irão cair, irão se afundar. Primeiro é o guru que afunda e na sequência é o discípulo. Então, você deve sempre tentar ajudar as pessoas a encontrarem um mestre elevado, um guru da mais alta classe. E é isso que eu, pessoalmente, Mahavir Maharaj, tenho feito até então. Sempre tentando levar as pessoas para serem iniciadas com mestres da mais alta classe. Começando pelo meu próprio Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, em seguida com Srila Bhaktivigyana Bharati Goswami Maharaj e atualmente com Srila Bhaktivibhuda Bodhayana Goswami Maharaj. Eu não tenho nenhum desejo de ser guru, longe de mim querer enganar as pessoas, enganar a mim mesmo, sabendo que eu não sou uma alma liberada, que eu não sou um devoto puro. O meu papel, enquanto alguém que deseja o bem do próximo, é fazer com que eles se aproximem e tenham a associação de um devoto puro. Isso é honestidade e sinceridade. Isso é de fato ter amor pelas pessoas e querer o melhor para elas. O melhor para elas não sou eu, mas é o mestre, é o devoto puro de Krishna, que vai com certeza poder proporcionar para essas pessoas o que há de melhor, né, no processo de Bhakti. Tá certo? Então, continuando a ler aqui. Alguém pode argumentar dizendo o seguinte, que um discípulo ele já é o recipiente da misericórdia do seu guru, né? Então, por que esse guru deveria, então, ser afetado, né, se o discípulo, por exemplo, comer, né, os remanentes da sua prachada? Ainda assim, Rupa Goswami, Sanatana Goswami e todos os nossos acharyas, eles disseram que dar a diksha, ou a iniciação, para pessoas desqualificadas é uma ofensa aos santos nomes, é uma nama aparada. Então, as escrituras dizem, não aceitem discípulos desqualificados. Tá? Isso é uma regra que os gurus têm que seguir. Não aceitar discípulos desqualificados. O que significa isso? Significa não aceitar pessoas que não seguem os princípios, que não estão preparadas, que não entendem a filosofia, que não estão praticando o mínimo, né, que não estão interessadas, e simplesmente os gurus vão lá, iniciam elas num afã de querer dar essa misericórdia, entre aspas, para elas, achando que isso vai ser uma motivação para elas, e no fundo não é. E nós vemos que todos os gurus que fazem isso acabam criando uma grande confusão na sua própria missão, né? E o resultado nunca é positivo. Tá? Agora então, nessa conversa, né, amável entre Krishna e as gopis, Krishna pergunta para elas: vocês não têm qualquer sabedoria, inteligência ou capacidade discriminatória. Então,
Portanto, eu não posso colocar os meus pés sobre os seus seios. Isso é inapropriado para mim, né? Me associar com garotas ignorantes. Então aqui Krishna agora chama elas de ignorantes, de pessoas sem estudo, sem instrução, né? São apenas vaqueirinhas, né? que vivem com os seus afazeres ali caseiros e não tem qualquer tipo de qualificação, né? Assim, intelectual, cultural, etc, etc. Sobre isso, então, Jiva Goswami, ele complementa com um significado a mais das palavras Trina Charanugam. Trina Chara se refere, como dizemos, às vacas, né, e outros animais que têm pouca inteligência ou nenhuma sabedoria. Tá? Se as vacas forem oferecido doces da mais alta qualidade, como Rasagula e Rabri, elas irão cheirar e irão deixá-los de lado. Né? Por quê? Porque elas sempre comem grama, né? Mesmo que essa grama esteja seca. Se as vacas e outros animais forem dados grama, né, no caminho para o abatedouro, elas irão brigar entre si, né, para ver quem come aquela grama, né? Inconscientes, né, do seu abate iminente. Elas irão brigar por coisas insignificantes, como uma grama, né, enquanto não farão nada para salvar a elas mesmas. Então elas não sabem o que está acontecendo. Tá? Já um ser humano não é assim. Se você é pego e colocado dentro de um caminhão ou de um carro e levado para algum lugar, você sabe que tem alguma coisa de errado acontecendo com você. E mesmo que alguém dê comida mais saborosa, você não vai aceitar. Você vai, né, automaticamente entender que tem algo muito de errado acontecendo. Enfim, só para dizer que os animais têm um nível de inteligência muito menor. Tá? Assim, quando as gopis dizem as palavras Trina Charanugam, elas estão, na verdade, querendo dizer o seguinte: nós sabemos que somos tolas. Então elas já estão fazendo aquela meia-culpa. Nós sabemos que somos tolas, né? Mas não somos tão tolas quanto as vacas, né? Que não sabem a diferença entre grama e preparações, né, saborosas. Nós podemos ser ignorantes até certo ponto, mas somos mais qualificados do que as vacas, né? Você segue as vacas, né? Então qual seria, né, o problema de você nos seguir, né, e colocar os seus pés sobre os nossos seios? Então aqui as gopis usaram de um argumento muito, muito forte. Krishna criticou as gopis dizendo que elas são de natureza, né, inferior, rude, e vamos dizer assim, despreparada, e por isso ele não quer se associar com elas, mas ele se associa com os animais, com as vacas, que têm uma natureza, né, ainda bem mais ignorante. Então elas falaram assim: olha, mas como assim? Você segue as vacas e não quer nos seguir? Né? Não faz sentido algum. Então o humor das gopis é tão profundo, né, que elas estão chorando enquanto elas falam com Krishna, né, no coração delas, né? Esse diálogo está dentro do coração. Enquanto que nós, ao ouvir essas palavras, nós choramos, nós rimos, na verdade, né? Nós somos incapazes de perceber a dor da separação que elas sentem por Krishna. Nós podemos intelectualmente compreender, né, a lógica e os argumentos até um certo ponto, mas nos falta sensibilidade espiritual para perceber a profundidade das emoções das gopis. Nós não podemos, na verdade, compreender em que nível está essa troca amorosa entre as gopis e Krishna enquanto eles conversam. Ainda assim, mesmo faltando a compreensão para nós,
nós continuamos a fazer o quê? Anushilanam, ou seja, ouvir e ler sobre esses passatempos sob a orientação de um Tattva Rasika Guru, ou seja, um Guru Rasika Tattva, autorrealizado, que conhece todas as verdades dos Vedas. E um dia, certamente, seremos capazes de saborear e termos avidez para participar desses passatempos. Nesse momento, nós seremos capazes de ouvir profundamente as palavras das gopis, né? E seremos capazes de experimentar este humor de separação por Krishna. Absorto nessas falas repetidas das gopis, para colocar os pés de lótus deles sobre os seus seios, Krishna, ele responde a elas mais uma vez. Ele diz: eu não posso colocar os meus pés sobre os seus seios, porque os seus seios estão decorados com muitos ornamentos valiosos e dourados. E a isso as gopis respondem com as palavras Sriniketanam, que tem dois significados. Quando a ênfase é colocada em Niketanam, a frase Sriniketanam se refere aos pés de Krishna, né, sendo o quê? A morada ou o abrigo da beleza. Né? E sobre isso as gopis dizem: sim, nós admitimos que os nossos seios estão decorados com muitos ornamentos, mas nós sabemos que os seus pés são o quê? O abrigo de todos os tipos de beleza, maciez e outras qualidades, né, prazerosas. Portanto, eles são, né, a morada das 6 qualidades auspiciosas. Nós acreditamos que a nossa beleza a nossa beleza também veio dos seus pés de lótus. Então nós queremos que o seu pé, né, se torne então mais um ornamento dos nossos seios. Então as gopis dizem: além dos ornamentos que já existem nos nossos seios, nós queremos agora que os seus pés decorem os nossos seios, né? Os seus pés são a fonte de toda a beleza. Quando a ênfase é colocada na palavra Shri, né, a frase Sriniketanam significa que Lakshmi, que é a morada, né, dos pés de Krishna, dos pés de lótus de Krishna. Então, sobre isso as gopis dizem: se você não quer colocar os seus pés de lótus sobre os nossos corpos, por que você os coloca no coração de Lakshmi? Ela está sempre mantendo, né, os seus pés sobre o coração dela, num espírito de serviço a você. Se você pode manter os seus pés sobre o coração dela, então por que não pode nos nossos? E Krishna responde: por que eu deveria colocá-los sobre os seus? Porque nós somos gopis e você é um gopa. Lakshmi não é uma gopi, mas ainda assim você coloca os seus pés sobre, né, o coração dela. Né? Tendo nascido como um gopa, né, você não tem, vamos dizer assim, a permissão de colocar os seus pés sobre o corpo de Lakshmi, que é uma Brahmani, não é uma Vaishya, não é uma gopi. Né? Então as gopis usaram aqui de mais um argumento. Falou: olha, você tocou os seus pés em Lakshmi, e é simplesmente um pecado você fazer isso. Né? Bom, ainda falta um bom pedaço para a gente terminar. Eu vou encerrar a aula aqui, e nós então daremos sequência na próxima aula, e já continuaremos com o verso 8 também. Então, um bom dia a todos. Hare Krishna, vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.